Olá pessoal, a paz do Senhor, professor Sérgio aqui novamente. Eu sou diácono da congregação de Clube de Campo e uma igreja do Ministério de Santo André. E por misericórdia de Deus, eu tenho servido ao Senhor e auxiliado no decorrer desse trimestre nas gravações desse Subsídio, essa revista tão rica, né, e numa perspectiva tão diferente, maravilhosa que foi do Apocalipse, claro, olhando como um projeto de discipulado, né, e não apenas como um livro de terror, um livro de, de medo, um livro apenas que diz respeito ao fim do mundo ou às últimas coisas, né? Na verdade, o Apocalipse sempre foi muito mal interpretado. E tivemos a oportunidade nesse trimestre de estudá-lo a partir de uma perspectiva correta, né? E o comentarista, o irmão Victor, ele fez muito bem em associar o Apocalipse, claro que indo a fontes muito ricas, né, como o McKnight e muitos outros, nos trouxe aí lições maravilhosas. E hoje, na lição de número 13, última lição desse trimestre, estudaremos sobre o novo céu e a nova terra e como que a visão, né, uma boa compreensão desse novo céu, dessa nova terra, pode influenciar o nosso discipulado. E eu quero indicar aqui uma obra, né? Essa obra aqui do N.T. White, Escatologia, História e Escatologia. Para mim, é um dos melhores livros sobre escatologia, né? O N.T. White, ele dispensa comentário quando o assunto é Novo Testamento. Nesse livro, o N.T. White ele vai explorar uma coisa muito interessante. Ele vai explorar como o passado, que é a história, se conecta com o futuro, que é a escatologia, ou o fim dos tempos. Especialmente ali no contexto bíblico cristão, focando na vinda do reino de Deus, ressurreição, juízo final e a restauração da criação, né? Então, o N.T. White, ele redefine, ele vai redefinir alguns conceitos sobre a escatologia, né? Nós temos uma perspectiva, às vezes, que Jesus virá, vai destruir tudo, e nós vamos entrar num tipo de uma atmosfera diferente, onde seremos semelhante a anjos, espíritos. E o N.T. White ele vai trabalhar que não é isso, né? Ele vai nos trazer uma ideia muito interessante, que é o quê? Que a proposta de Deus é justamente restaurar essa terra como um lugar onde o seu reino, né, abrangerá todas as esferas e ele faz isso como N.T. White, conectando a vida de Jesus com a história judaica e a esperança futura, né? Então, é muito interessante essa abordagem que o N.T. White faz. Então, nesse livro, ele argumenta contra a ideia de que o fim é a destruição da terra, propondo que a terra é o lar dos homens, né? E ele faz isso como? A partir do estudo ali da história, né? Entre, da história analisando Jesus e o Novo Testamento através de uma lente histórica, contextualizando como que os primeiros cristãos entendiam a questão da vida eterna. E, claro, a partir de uma perspectiva judaica, né, judaico-cristão. E ele vai trabalhar uma outra coisa interessante, o reino presente. Jesus é visto como o novo templo e o descanso, Shabat, onde o céu e a terra se encontram, sendo o reino de Deus já presente e atuante. O N.T. White, ele é simplesmente genial nas suas análises, né? E essa obra é interessante porque
porque ele vai trabalhar na questão da nova criação. Então, a ressurreição de Jesus é a garantia da ressurreição futura, com o corpo sendo transformado e a nova criação sendo o foco, não a fuga para um outro mundo, um outro planeta, como muitas das vezes alguns cristãos colocam. Então, você tem uma oportunidade única, professor, de trazer para o seu aluno o verdadeiro conceito de novo céu e nova terra. Por muito tempo nós imaginamos uma eternidade onde nós íamos ficar flutuando nas nuvens, aquelas coisas meia do imaginativo até chega a ser meio que infantil, infantilizado. E Deus trata muito sério a eternidade, né? É, a eternidade, ela já, de certa forma, dentro da ideia que o N.T. White traz, ela já se faz presente. Por quê? Porque nós temos Jesus. E Jesus é o nosso Shabat, Jesus é o novo templo. Onde Jesus está, o céu e a terra se encontram, né? Então é muito interessante. Então, eu trago para vocês essa indicação de livro, porque eu acho que ela é muito útil e vai ajudar bastante, tá? Nos grupos dos professores, coordenadores, eu vou mandar uma foto para vocês desse livro. E eu acho que é uma obra muito interessante para ser adquirida, né? Quero compartilhar com vocês também aqui os slides para nós conversarmos um pouquinho, né, sobre essa lição de número 13, o novo céu e a nova terra, uma análise escatológica da renovação divina e como que isso influencia o discipulado. Mais uma vez eu digo, a proposta dessa aula não é ficar discutindo teologicamente, exegeticamente, não é discutir pré, pós, tribulacionismo. Isso, gente, isso não é Apocalipse, tá? Pré, pós, mid, isso são visões que igrejas defendem. O que é o Apocalipse? É isso que nós estamos estudando. O Apocalipse é uma esperança, uma igreja, um povo sendo perseguido, um povo que olha para a cidade, né, que achava que era sua, olha para Babilônia e diz assim: calma aí, se a Roma é Babilônia, e o conceito de Babilônia é de exílio, porque para os judeus, a Babilônia significava exílio. Então a Roma é o nosso lugar de exílio, ou seja, aqui não é a nossa terra, tá? Então aonde é o nosso lar? E aí vem Deus e revela para João o novo céu e a nova terra. Isso é Apocalipse. Agora, pós, mid, meso, pré, gente, isso são discussões que diminuem, de certa forma, a grandeza desse livro que é o Apocalipse. Por isso que eu indico obras aqui do N.T. White, do McKnight, são homens que estão aí fazendo teologia de forma séria, numa perspectiva do que vamos deixar o texto falar. Quando você vai para o Apocalipse, nós estamos aqui estudando, Apocalipse não se preocupa com essas coisas, sabe? Ele não se preocupa em mostrar quem é o anticristo. Ele só se preocupa em mostrar, olha, o anticristo está aí, ele vem. Olha, esse sistema dos homens são contra o discipulado que Deus estabeleceu. Vocês estão exilados nessa terra, vocês não pertencem a esse sistema. No entanto, haverá um novo céu e uma nova terra, aonde vocês poderão descansar. E claro, e na visão apocalíptica, esse é o grande objetivo do projeto de discipulado de Deus, a renovação completa da criação, que é quando Deus, na pessoa de Cristo, habitará eternamente com os homens, transformando toda essa realidade. Sabe o Éden perdido? O Éden que Adão e Eva perderam? É esse paraíso semelhante, até maior, né? Porque agora teremos a pessoa de Cristo. E é como eu escrevi um livro de conto de minha autoria, eu coloquei a seguinte frase, que é o céu, a eternidade, só é a eternidade, e o céu só é o céu, porque Jesus ali está. Um céu sem Jesus pode soar até estranho, mas não é um céu.
Por quê? Porque em Cristo céu e terra se encontram, né? Então é muito interessante isso, né? Então, essa análise escatológica da renovação divina é o propósito da aula, tá bom? Não perca tempo, professor, com essas discussões de meso, de mid, de pós, de pré. A discussão aqui é o que que Deus, o que que Deus quer de nós por meio, qual que é o objetivo supremo de Deus nesse projeto de discipulado? É aqui, gente, né? Esse é o propósito. Então, qual o conteúdo dessa aula? A visão final do Apocalipse, que é a renovação da criação por Deus, a habitação permanente de Deus. Se no sistema dos homens na Babilônia, né? A política, a religião, o governo, o nepotismo, a oligarquia é que reinam. Aqui a autoridade é divina, é Deus que manda. Jesus que vai governar com vara de ferro, ou seja, é do jeito que ele estabeleceu, é com autoridade, né? E essa transformação, de certa forma, ela está em andamento e que nós temos uma responsabilidade de chamar as pessoas. Há um hino muito antigo que diz que Deus convida todos os homens à salvação. Esse é o propósito do discipulado, né? Então, em síntese, a visão final dessa nossa aula é a visão final do Apocalipse culmina no projeto de discipulado, a renovação completa da criação. Deus habitará eternamente com seu povo, transformando a realidade deste mundo caído pelo poder de seu amor. Este é o telos escatológico, né? Telos é a plena, né? A palavra grega ali que significa completo, a plena consumação da relação divino-humana. E os objetivos dessa aula é discernir a renovação divina da criação, reconhecer a transformação pessoal contínua. A nossa transformação, ela já aponta, né, para esse fim escatológico, analisar a esperança ativa na nova criação, conectar promessas escatológicas à vida presente. Mais uma vez, é o que o Nietzsche White trabalha nesse livro e muitas outras obras sérias, né? Eles vão trabalhar a seguinte questão: escatologia não é para ficar aqui tentando descobrir quando que Jesus volta, quem será o anticristo, qual é o próximo governador, governante, presidente, que nação que vai. Não, gente, isso diminui demais essa disciplina tão importante para o estudo teológico, né? A escatologia ela tem que ser para a vida presente. Então, quando eu cuido da terra, eu estou vivendo escatologicamente já. Quando eu cumpro os meus deveres como cidadão, eu estou vivendo escatologicamente. Então, a escatologia é para o presente. Ela é para o presente porque eu me preparando agora, o meu amanhã será melhor, né? Então, João, nesse capítulo 21, do 1 ao 5, ele descreve a visão de um novo cosmos, onde Deus habita diretamente com a humanidade na Nova Jerusalém. Então, esse texto, ele projeta uma realidade escatológica de restauração completa, né? Sem dor ou morte, simbolizando aqui a renovação divina, né? Então, há uma promessa: farei nova todas as coisas. Isso ressalta a soberania e o propósito redentor de Deus. Mas o que que é esse novo céu, essa nova terra, né? Que são? O que que nós podemos aprender, né? Então, concluímos a jornada apocalíptica focando no discipulado. Então, nós exploramos o trono celestial, a Babilônia e essa batalha que a igreja vive, e agora contemplaremos a visão culminante, o novo céu e a nova terra. Esta visão é o objetivo final do discipulado, oferecendo uma esperança transformadora, né?
Então, João vislumbra novos céus e nova terra. É aquilo que eu sempre digo, para você entender o Apocalipse, você precisa ir lá para o Antigo Testamento. Se você não compreender, não conhecer o Antigo Testamento, desculpa, você vai ficar em discussões rasas, em discussões que o próprio livro do Apocalipse nem tem a intenção de discutir, de ficar debatendo, né? Essa coisa de pré, de pós, gente. O Apocalipse não tem essa intenção. A intenção do Apocalipse é muito maior. Claro, é, quando nós falamos de novo céu e de nova terra, a expressão abrange toda a criação e não deve ser entendida como referência ao céu onde Deus habita e terra onde os homens habitam. A expectativa da redenção do ser humano e de toda a criação perpassa as escrituras. Então, os profetas, Isaías, próprio Isaías 65:17, Isaías 11 do 6 ao 9, Joel 3:18, Amós 9 do 13 ao 15, eles anunciavam o reino de Deus caracterizado por uma terra transformada, né? Mesmo assim, essa expectativa no Antigo Testamento ainda não descrevia a plenitude que se verifica aqui no Apocalipse. Pois Isaías ainda cita o pecado e a morte, por exemplo, quando fala da nova criação, em Isaías 65, do 17 ao 20. Entretanto, o ensino bíblico quanto ao local onde deveremos viver nesta nova ordem é bem claro. Somos destinados a ser criaturas redimidas que vivem na terra. Uma terra que unirá céu e terra, por quê? Porque a pessoa de Jesus ali estará, né? Então, o propósito de Deus é nos dar um corpo transformado, 1 Coríntios 15:35, para vivermos em uma terra transformada. 2 Pedro 3:13, né? E aqui nós temos uma palavra grega, kainos, que implica renovação qualitativa, não substituição. Agora você pode olhar e falar, tá, então você está dizendo que o nosso lar será essa terra? Sim, gente. Não como nós a temos hoje, mas como diz o próprio professor Saião, né, explicando esse texto, o primeiro céu e a primeira terra, ele vai dizer, nas visões anteriores, abre aspas, né, a destruição foi da cidade forte, a Babilônia, como símbolo do domínio humano, a sociedade em hostilidade a Deus. Em nenhum lugar há uma destruição da terra como criação. Assim, o passar do primeiro céu e da primeira terra não deve ser entendido como o fim da criação material como a conhecemos. Isso fica mais claro pela ideia da não existência do mar. Certamente, isso não quer dizer que a nova criação terá uma ecologia diferente, sem mar e praia. Tanto no Antigo quanto em Apocalipse, o mar é símbolo do caos que vai contra os propósitos de Deus para a criação. É do mar que emerge a besta que peleja contra os santos de Deus. Apocalipse 3:1, Daniel 7. O mar serve de símbolo para a antiga ordem, que não terá mais lugar no novo céu e na nova terra, que também são vistos em termos de realidade, uma nova ordem, e não termos de fim da matéria ou de uma ecologia geográfica totalmente diferente. Então, o professor Sayão está querendo nos dizer o quê? Que esse novo céu, essa nova terra, ele é diferente no sistema, né? Por quê? Porque nós viveremos em uma realidade aonde agora não haverá espaço mais para hostilidade, né? E o versículo 2 vai dizer que João vê uma cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu. E o Saião continua, abre aspas, sobre a cidade santa e a nova Jerusalém, né, que é a cidade santa que desce do céu da parte de Deus. Isso é uma informação importante,
O descer significa que ainda há uma realidade aqui embaixo. E que a cidade seja da parte de Deus significa que essa nova sociedade não tem origem nos esforços humanos, como foi a sociedade que vivemos hoje. Haja vista que você vê no Gênesis, depois da expulsão de Adão e Eva do Éden, nós temos quem? Os descendentes de Caim, uma geração ímpia construindo. Então essa sociedade ela foi sim construída sobre os esforços humanos e muitos desses esforços se opondo ao grande Deus, né? Mas é um grande ato do próprio Deus, como a pedra que se solta sem auxílio de mãos humanas. E quanto ao tabernáculo, né? A cidade santa e a Nova Jerusalém são uma referência ao povo de Deus, à nova sociedade. Então, a descrição como Nova Jerusalém se torna mais compreensível aqui. Apesar da habitação de Deus ser no céu, ele escolheria um lugar entre o seu povo para fazer o seu nome habitar. E o templo em Jerusalém é este lugar. Tudo isso faz parte da ideia da aliança. Por isso, João remete à fórmula da aliança aqui. Eles serão meu povo e Deus mesmo estará com eles. A diferença é que a presença de Deus não estará mais em um edifício ou algum lugar limitado, pois Deus mesmo estará com eles e habitará com eles para sempre, na pessoa de Jesus Cristo. Então, é isso a ideia da palavra grego kainós, né? Não substituição, mas uma qualidade. Nós viveremos em um sistema onde o Senhor, Deus, habitará conosco, né? Então, e João vai continuar dizendo que as primeiras coisas passaram. É tocante, pensarmos na intervenção direta de Deus, que diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A morte, o pranto, o lamento e a dor são consequências de uma existência separada de Deus, onde o homem constrói a sua própria sociedade baseada em poder, luxo e opressão. Com o fim desse sistema, dessas primeiras coisas, se vai também suas terríveis consequências. É isso que o discipulado trabalha, né? Então, o Apocalipse 21:3 declara que o tabernáculo de Deus está com os homens, ecoando a presença divina do êxito e a encarnação de Cristo. Esta promessa de habitação permanente de Deus, que enxugará todas as lágrimas, oferecia esperança àqueles cristãos perseguidos, revelando um imperador eterno e uma intimidade pessoal com o verdadeiro rei que é Cristo. E essa tem que ser a base do nosso discipulado, né? É por isso que somos chamados a pegar nossa cruz e seguirmos mesmo que sendo perseguidos, né? Então, a autoridade suprema, veja que o versículo 5 declara, né? Eu farei nova todas as coisas. Esse é o clímax do Apocalipse. Isso revela a magnitude do projeto de Deus para transformar toda a realidade. A ordem, né? Escreva isto, reforça a inquestionável certeza e autoridade dessa promessa, né? Então, note que o grande rei, que é o nosso Deus, faz nova todas as coisas. Ele não faz todas as coisas novas, pois seu poder dá novo sentido àquilo que já existe. Muito do que fazia parte da antiga criação eram tentativas humanas de alcançar um paraíso perdido. Está lá em Gênesis 11, o que acabava corrompendo a própria boa criação de Deus, conforme Romanos 8:20. Aqui, em Apocalipse 21:5, o poder de Deus torna nova todas essas coisas, fazendo-as cooperar para os seus propósitos, né? Então, isso é muito importante. Agora, analisando o amor incondicional de Deus pela criação, porque esse é o propósito, a criação aqui fala de tudo, dos homens, da natureza. Tem um livro muito bom também, depois eu vou passar para vocês. O nome do livro é Céu. É um autor que ele ficou mais de 30 anos só estudando a partir da Bíblia,
das tradições, como possivelmente será na eternidade. E ele chega a uma conclusão que eu acho magnífica. Quando, lá na próprio Apocalipse 5, né? Quando João é, quando João, ele. Apocalipse 4, desculpa, que é a visão da sala do trono. Quando João vê ali aqueles seres, né? Com aqueles quatro seres viventes, com o rosto de leão, né? Com o rosto de homem, com o rosto de águia e com o rosto de touro. Esse autor ele traz uma explicação que eu acho sensacional. Porque o Apocalipse 4 e 5 já fala da redenção. É um cântico de redenção. Está exaltando a Deus pela redenção. E o autor vai dizer o seguinte, que aqui, que aqui Deus está mostrando que a redenção será tanto para os homens como para a própria natureza. E aqui no Apocalipse 21, nós temos essa certeza, né? Por quê? Porque Deus não abandonou a sua criação, né? Então, Deus não abandona, mas valoriza e transforma a matéria e a existência. Isso é muito importante porque isso vai contra as filosofias, principalmente gnósticas, né? O gnosticismo ensinava que o mundo físico para nada prestava. O próprio Platão vai dizer isso, né, na sua filosofia, que o mundo das ideias é que é o mundo perfeito. Esse mundo visível, o mundo da matéria, é um mundo que não presta para nada, né? E quantos cristãos não cuidam do seu corpo, não cuidam da natureza, não cuidam da criação por achar, por uma visão escatológica errada de que vão viver nas nuvens, pulando de uma nuvem para outra, enquanto que o testemunho bíblico é Deus cuidará e Deus renovará, porque Deus não abandonou a natureza, Deus não abandonou sua criação. Então cuide-se. É uma oportunidade de você mostrar para o seu jovem a importância do cuidado, né? E claro, vai falar também da validação da experiência humana, né? Nós vivemos uma época com tanta falta de empatia, falta de compaixão, e Deus, ele transforma nossa compreensão do valor da vida presente, nossa jornada aqui atual é importante para ele, né? Tanto que em Tessalonicenses fala de consolações eternas, né? De certa forma, muitas das nossas experiências que vivemos aqui Deus enxugará dos nossos olhos essas lágrimas dessas experiências, né? Então Deus conhece e valida nosso sofrimento. O nosso sofrimento é importante para Deus. E haja vista que Deus criou esses sentimentos em nós. E Deus, ele é aquele que tem um amor por cada indivíduo, né? E ele conhece os nossos sonhos. Então, a nova criação presente não é só um futuro. A nova criação se manifesta no discipulado ativo hoje, é uma realidade em andamento, né? O discipulado fala da renovação. Em 2 Coríntios 5,17 descreve a transformação do crente, né? É, é, por meio do perdão, a superação de vícios, né? Tudo isso são antecipações da vida nova na eternidade, onde seremos transformados. E a manifestação do Espírito que nos ajuda a resistir ao pecado, a cultivar os bons hábitos, né? Tudo isso revela a nova criação. Então, as dificuldades que passamos hoje, elas são oportunidades para nós vislumbrarmos a nova criação. E, para concluir, né, essa aula tão maravilhosa, concluir esse trimestre tão rico e tão poderoso, né? Eu acho que Apocalipse 21:6 diz: E disse mais, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber de graça da água da fonte da vida. É uma fala muito semelhante ao que Jesus falou na cruz, né? João 19:30. Propósito final de Deus é se tornar a fonte
e o objetivo de tudo. Ou seja, quando toda a criação estiver em relação plena com Ele, em total submissão ao seu reinado, quando Ele for tudo em todos, conforme 1 Coríntios 15:28. Somente na experiência dessa realidade a vida será plena, pois é nessa realidade que todos beberão gratuitamente da água da vida. Eu quero fechar esse trimestre, essa videoaula dizendo: o Apocalipse revela a soberania divina e um propósito gracioso, equipando-nos para uma vida vitoriosa. A esperança da nova criação motiva-nos a cooperar ativamente com Deus, que está fazendo nova todas as coisas, começando em nós hoje. Nossa identidade como testemunhas fiéis é central neste projeto restaurador, né? Aqui são algumas conclusões. Deus renova a sua criação e não a abandona. O discipulado é participação na nossa nova criação. Por isso que o nosso discipulado deve ser um discipulado que vislumbra o futuro, mas já vivendo-o no presente. Então, esse discipulado, muitas das vezes, essa escatologia, muitas das vezes, que coloca-nos distante de uma realidade, né, futura, não é o discipulado que a Bíblia nos mostra. Essa esperança, motivação ativa e não passividade. E Deus transforma plenamente toda realidade. Aqui estão alguns links de recursos para você aprofundar, tá bom? Tem vídeos que você pode usar na sua aula, né? Vídeos do TikTok, vídeos do YouTube. Aqui tem mais alguns outros slides e eu espero que você seja plenamente abençoado e que tudo que foi discutido no decorrer desse trimestre possa servir de base para o nosso discipulado. Deus abençoe vocês e eu os espero em um novo trimestre com mais conteúdo para a glória de Deus. Deus abençoe.